Olha, a quantidade de comentário conservador e identitário que eu recebi no vídeo que eu fiz da Tertuliana Lustosa, eu vou contar pra vocês, hein? E é engraçado que o João Carvalho fez um vídeo sobre o Thiago Santinelli e o Júpiter Pimentel para criticar basicamente a mesma esquerda que eu tô criticando. Mas como no vídeo dele ele não estava falando desse evento especificamente, teve bastante aceitação e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar primordialmente, o ponto central, sobre uma esquerda identitária que não se considera identitária. O ponto do João Carvalho é muito interessante, eu recomendo que vocês assistam o vídeo dele, tá? Ele vai focar na questão da transversalidade, ele vai focar que existe, então, um identitarismo. Esse identitarismo consiste em achar que a luta por identidade é suficiente para resolver os problemas da nossa sociedade. De fato, não é. Ele cita o exemplo, por exemplo, de bilionários, né? Então tem gente que vai dizer que só existem 2 bilionárias entre a lista dos 10 maiores bilionários do mundo. E colocar 5 bilionárias, colocar bilionário gay, bilionário negro, bilionário não binário ou qualquer coisa, não é algo pelo qual a gente deve lutar. A gente deve lutar contra um sistema que produza bilionários. Isso, perfeito, né? Então, assim, identitarismo é quando você acha que o que existe, o central a ser feito é uma luta por identidades. Buscando, então, uma luta contra o sistema, o real sistema de exploração e opressão que existe no mundo. Você dá uma cara mais negra, você dá uma cara mais LGBTQIAPN+, ou qualquer coisa para esse sistema de opressão, isso é identitarismo. A crítica ao identitarismo não deve nos levar a criticar o conceito de identidade e as lutas que existem a partir de algumas identidades, a partir de pessoas que querem o direito de viver livremente as suas identidades e cujo sistema de opressão em que a gente vive não lhes permite. A grande identidade que existe no mundo e que oprime todas as outras é branca, é patriarcal, é heterossexual, é monogâmica e, sobretudo, burguesa. Veja bem, não é só o burguês que vai defender a identidade burguesa. São as pessoas, a própria classe trabalhadora vai defender essa identidade, esse identitarismo burguês. E foi o que muitas pessoas, inclusive que se dizem marxistas, vieram fazer aqui. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Quando a gente está falando, então vamos voltar a esse tema porque ele é muito importante. Inclusive acho que o João Carvalho deveria ter trabalhado com isso também porque eu vi certo silêncio, tá? Tá certo que o Chavoso da USP tá lá no perfil da Tertuliana curtindo tudo que ela posta. Mas apesar disso, eu não vi muita gente aproveitando essa oportunidade para trabalhar isso e para esclarecer para as pessoas, né, o quão conservadora a esquerda tá, porque caralho, eu tô impressionado. O Glaucio também fez uma live interessante, tá? O Glaucio também, Glaucio Gonzalez, para quem não conhece, o Glaucio também fez uma live bem interessante que eu recomendo. O que eu queria dizer é que quando você chega, né, no meu vídeo ou em qualquer lugar, porque a internet está cheio desse hate, inclusive, né, virou clichê assim, sou de esquerda mais. Daí um monte de conservadorismo que a direita vai fazer assim, ó, aplaudir bonitinho, ficar orgulhosa. A direita tá orgulhosa de vocês. Sou de esquerda, mas esse mais acaba com a gente. Mas assim, o que me pega mesmo é a quantidade de gente falando isso vai dar munição pra direita, porque a direita agora vai eleger o Nicolas Ferreira e blá blá blá. Até o Pedro caiu nessa, E o Pedro foi lá no canal dele dizer que eu não sei nada de política. Eu sou bem intencionado, mas eu não sei nada de política. Aparentemente, pro Pedro, né, saber de política e praticar política é não irritar muito a burguesia, não irritar muito os valores burgueses, para conseguir, sei lá, algum tipo de migalha dentro da política burguesa, dentro da democracia burguesa, dentro das instituições burguesas. Porque, né, eu realmente faço meia culpa, não sei muita coisa de política. Quem sabe realmente muita coisa de política é o Lula, por exemplo. O Lula é o maior político brasileiro do século e ele realmente sabe muito de política e justamente por me contrapor ao Lula, por achar que política tal como feita pelo Lula, política tal como feita por PT não é o suficiente, que eu me contraponho. Então isso que o Pedro falou de mim foi quase um elogio. Mas esse papinho de a gente tá dando munição pra direita, deixa eu explicar primeiro uma coisa pra vocês. Você já ouviu falar de anticomunismo? Você já viu
como a direita persegue o comunismo, como não existe nenhum embasamento teórico, qualquer coisa vira comunismo na boca deles, vira um termo vazio só para eles poderem vociferar ódio. Então, se a direita não tem absolutamente nada para nos criticar, ela inventa. Então, quando você fica querendo se comportar, querendo manter os valores burgueses, ai, porque a universidade não pode isso, universidade não pode aquilo, como se existisse um universal da universidade, as regras. Existe um ditadorzinho dentro de todos nós que olha o mundo e fala assim: isso pode, isso não pode, meu Deus, eu estou chocado, não acredito que tem um cu. Você precisa matar esse ditadorzinho. E você precisa entender que esse ditadorzinho é identitário. Eu vi até gente de esquerda falando que isso não é inclusão. Inclusão é aumentar as vagas e botar mais pessoas nas universidades e blá blá blá. Falácia do falso dilema, falácia da falsa dicotomia. Porque uma coisa não exclui a outra. É claro que a gente tem que colocar mais pessoas nas universidades, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a colocar as pessoas que não estavam nas universidades, são elas que vão fazer a universidade e são elas que vão definir o que pode ou o que não pode. Então, inclusão não é só colocar as minorias oprimidas na universidade para fazer o que a burguesia quer que elas façam nas universidades. É deixar que elas construam por si mesmas a universidade. E se tem pessoas trans, se tem travesti que tá fazendo performance e tá mostrando a bunda nas universidades, tá tudo certo e eu venho aqui reiterar que tá tudo certo, não vejo problema nenhum e sim, vocês são conservadores de achar que tem alguma coisa errada. E vocês não são só conservadores, vocês são identitários. E daí não importa se você vai vir com um discursinho de proletariado, de classe trabalhadora que é conservadora. Pois é, talvez o problema seja que a classe trabalhadora seja conservadora. Isso faz parte da alienação. Quando ataca os seus valores identitários, você se torna um defensor da alienação. Basicamente isso, né? Eu entrei na universidade em 2002. As cotas raciais vieram em 2012. E eu sou de Santa Catarina. Eu tive toda uma formação numa universidade branca. Eu também não via pessoas trans, eu não via muito dessa diversidade que a gente está vendo agora. Deixa eu explicar para vocês que começa a incomodar a burguesia das universidades, tá? Tanto pessoas negras quanto pessoas trans. Eu cheguei uma vez a trabalhar como telemarketing e tinha uma pessoa trans num ambiente, assim, aqueles ambientes de telemarketing. Gente, isso incomodava até a classe trabalhadora, gerava um desconforto, as pessoas trans, eu via essa transição, tá? Então, quando você se incomoda, mas eu tô incomodado com a dança, né? Isso é uma repaginação do incômodo que as pessoas trans causavam pela sua simples existência no ambiente e as pessoas negras também causam, tá? As pessoas, hoje em dia, tá? Os ambientes brancos, eles não se incomodam mais com uma ou duas pessoas negras. Agora, se você colocar majoritariamente pessoas negras num ambiente de elite, isso vai gerar incômodo, eu tenho certeza. Só tem um caminho, gente, é desconstruir isso tudo, todos os nossos preconceitos burgueses, porque eu também estou desconstruindo há anos, tá? Não estou aqui me colocando em nenhum pedestal, eu estou desconstruindo há anos e estou usando esse canal para isso e não vou abrir mão só porque não deu popularidade, né? Na verdade, se a gente for olhar as métricas do vídeo, deu, só que as pessoas que gostaram do vídeo ficam mais em silêncio do que das que não gostaram. Eu ganhei muito inscrito por causa disso, sejam bem-vindos. E para contar fofoca ainda, a própria Tertuliana, no perfil Travestis, veio comentar aqui, então estou muito feliz com o resultado do vídeo. E a gente precisa seguir a luta para que esse tipo de pânico moral, e pânico moral é a estratégia da direita, não aconteça mais. Se você acha que a estratégia da esquerda é ficar toda bonitinha, toda arrumadinha, toda cheirosinha para não irritar a direita, você tá errado. A gente tem que dobrar a aposta, triplicar a aposta e começar a construir o mundo tal como a gente quer desde já. Você precisa entender que a própria opinião pública pode ser fabricada, fabricada pelos aparelhos burgueses. Eles detêm a mídia, eles detêm o capital, eles detêm os recursos para fabricar a opinião pública. E se você quer ser um refém da opinião pública, porque você provavelmente compartilha com muito dessa opinião pública, porque você mesmo não consegue olhar para si mesmo e ver o quanto de valores burgueses estão dentro de você, talvez por algum fetiche, sei lá, marxista ou centro-esquerda. Se tem uma coisa que ficou bem democrática, foi esse tipo de ódio, foi esse tipo de pânico moral propagado, bom, o problema é seu.
eu não vou contribuir com isso. Agora, para de terceirizar a responsabilidade, tá? A direita vai falar, não, eu não sou contra homossexual, gente trans, etc. É porque a Bíblia, culpa maldita Bíblia. Tem um Deus que não gosta, não sou eu. Eu tô vendo marxista fazer a mesma coisa, só que, né, muda Deus e a Bíblia por classe trabalhadora. Não, não sou eu. Eu não tô nem aí, gente. Eu não tô nem aí. Mas a classe trabalhadora é conservadora. Então, né, vamos ser conservador. Se a direita não tem nada para criticar a esquerda, ela vai inventar. O anticomunismo é prova disso. A gente não tem que pautar as nossas lutas, a gente não tem que pautar os nossos valores pensando se vamos incomodar ou não os valores burgueses. É isso. Esse é todo o projeto da centro-esquerda. Todo o projeto da centro-esquerda falhou, falha e falhará miseravelmente na luta contra o capitalismo. Só existe saída radical. E saída radical não é só consciência de classe, não é só consciência das estruturas do capitalismo, porque as estruturas do capitalismo, o mecanismo de opressão, o gigante mecanismo de opressão que é o capitalismo, ele busca estruturas, ele busca tecnologia de opressão em outros lugares, como o próprio patriarcado, como o próprio racismo, como a própria questão manicomial e mais uma série de questões. Então, não existe saída que não seja radical. Esse radicalismo precisa ser lapidado, construído para que ele brote cada vez mais dentro da gente. E não vai ser demonizando performance de travesti em universidade que a gente vai conseguir se radicalizar. Eu não estou dizendo aqui que uma performance na universidade vai mudar o capitalismo, vai radicalizar, como algumas pessoas atribuíram isso a mim. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que existe uma transversalidade. Eu e o próprio João Carvalho também diz isso no vídeo, né? Existe uma transversalidade e o modo como a gente vai conseguir mudar alguma coisa é que essa transversalidade consiga acolher todas as identidades oprimidas e acolher as identidades oprimidas num projeto radical de mudança ao capitalismo não é identitarismo. É sofisticar e potencializar ainda mais a radicalização, ainda mais a luta contra o capitalismo, porque o capitalismo vai se utilizar de várias tecnologias de poder e a gente tem que atacar em todas as frontes. Então, se nós não acolhemos as identidades que são oprimidas e humilhadas pelo capitalismo, pelo patriarcado, pelo racismo, adivinha só, não existe vácuo de poder, alguém vai acolher e vocês sabem muito bem quem. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.